Prezados amigos e amigas, uma boa tarde, noite para todos nós, os que aqui estamos, encarnados, desencarnados, aqueles que também nos acompanham pela Rede Amiga Espírita de todas as partes do Brasil e do mundo, os nossos votos de muita paz a todos, que o Senhor a todos nos abençoe e nos envolva no seu amor, para que nos abramos às inspirações que aqui nos serão trazidas pelos seus emissários. É uma imensa alegria poder estar de volta a Poços de Caldas, como foi mencionado aqui. Temos tido essa alegria já há muitos anos. Estivemos em outra edição, inclusive, desse encontro. E aqui estamos mais uma vez, agradecendo desde já pelo carinho, pela acolhida calorosa, esperando retribuir esse carinho na forma de reflexões que lhes sejam úteis para a jornada. E dentro dessa temática central, que gira em torno dos desafios da atualidade, nós vamos refletir sobre esses desafios da atualidade e o trabalho que nos compete perante eles, trabalho de reforma, tanto a nível do indivíduo como a nível das sociedades. Vamos refletir sobre isso voltando no tempo. É interessante pensarmos como o tempo, por vezes, é, de fato, algo bem relativo. Às vezes vamos encontrar propostas muito mais adiantadas em termos de valores que nos foram trazidas há muito tempo, há muitos anos. Propostas que estão lá atrás, no pretérito, mas que, na verdade, são programas de um futuro ainda a ser construído. E isso é válido especialmente quando falamos do Evangelho de Jesus. Voltamos no passado para estudá-lo, mas no fundo acabamos por encontrar o futuro sublimado que a todos nos espera. Porque é isso que o Cristo descortina por meio de suas palavras e de suas lições. Horizontes vastos, belos, inspiradores a todos aqueles que se proponham a mergulhar nesse oceano de luz que ele espargiu entre nós. Ainda mais quando o fazemos auxiliados pelos recursos que hoje o Espiritismo nos fornece. Então somos verdadeiramente envolvidos num universo inteiro, novo, inédito, de reflexões e de compreensões ante os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas dores. Então não nos enganemos com esse retorno ao passado. Se voltamos no tempo para buscar o Cristo, no fundo, em espírito, avançamos nesse tempo psicológico, já que o Cristo é aquele que vai muito à frente de nós e nos estende as mãos, convidando-nos a avançar também. E para isso nós vamos recorrer a uma das obras magnas do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, aquele que foi o seu primeiro romance, que, além de ser muito envolvente, uma leitura tão fluida, é eminentemente doutrinário, profundo nas contribuições que nos traz quanto ao entendimento do Evangelho do Cristo. E lá no livro Há 2000 anos, na segunda parte, no capítulo de número 6, cujo título é Alvoradas do Reino do Senhor, nós vamos encontrar um momento muito marcante que diz respeito a um espírito a quem muito devemos. Emmanuel só veio a ser Emmanuel graças a esse espírito, à sua renúncia, à sua paciência, ao seu espírito de sacrifício e de amor a toda prova. Espírito esse conhecido por nós como sendo Lívia Lentulus, aquela que havia sido sua esposa naquela encarnação, que, vítima de uma calúnia, de uma infâmia, suportou por 25 anos o desprezo do marido no lar, amando-o cada vez mais, confiante e esperançosa quanto à sua renovação. E esse amor, naturalmente, tem conseguido ao longo dos séculos o seu grande intento. Do senador orgulhoso, viemos a ter Emmanuel, o grande educador das almas, o grande explicador do Evangelho do Cristo,
para todos nós. Por isso a nossa gratidão a Lívia Lentulus, onde quer que se encontre. Mas descreve-nos aqui, Emmanuel, o momento do desencarne de Lívia, juntamente com outros mártires, no circo romano. Foram algumas das primeiras festas, né, que foram dadas ali por Nero, em que ele tomava os cristãos como uma espécie de bodes expiatórios para os problemas que ocorriam em Roma, depositava sobre eles, né, as suas angústias, os seus conflitos, os seus adoecimentos, e então iniciou aqueles processos de perseguição, prendendo injustamente, sem qualquer motivação, aqueles cristãos e levando-os ao circo. Isso era por volta do ano de 58, ali, final daquele decênio do ano de 50 do primeiro século. Então, Emmanuel descreve todo aquele acontecimento, desde a prisão de Lívia, lá na prisão com Ana, ela assume o local ou a posição de Ana e acaba sendo direcionada ao circo de martírio. Mas o que nos interessa aqui é o que se processa depois. Após aquele festim horrendo onde as feras se alimentaram dos corpos dos cristãos, aqueles mártires eram então recebidos no mundo espiritual por clarins angélicos. Cortes espirituais os aguardavam em festa. Aqueles que se tornavam ali alguns dos primeiros mártires da história do cristianismo. Tinham essa honra, essa glória de terem tido a oportunidade de ofertarem a vida por amor a Jesus, por fidelidade ao seu evangelho. Então era muito bela a cena, contrastando com aquilo que se via com os olhos da matéria, aquele espetáculo horrendo. Quem pudesse olhar a cena do ponto de vista espiritual, certamente estaria encantado, fascinado, embevecido com a beleza da cena que se processava. Não bastasse já toda aquela beleza, de repente, algo de inesperado, algo de ainda mais impactante sucede, porque junta-se àquela corte angélica a figura do próprio Mestre, que vem receber aqueles dos primeiros mártires. E o que mais nos interessa é a preleção, o discurso que Jesus faz ao receber esses mártires. Não vamos passar por ele inteiro, porque é um discurso mais extenso, e é muito interessante o que ali ele traz, porque é uma espécie de explicação de um outro discurso muito conhecido seu. Esse ficou registrado no Evangelho, por exemplo, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, tendo sido conhecido como sermão profético, em que Jesus, com a sua visão que devassava os séculos, descortina para nós as realidades destes tempos que ora vivemos. Aqueles que os Espíritos nos têm falado, são chegados os tempos. Quais tempos? Aqueles sobre os quais Jesus falou lá no seu Evangelho, nesse discurso, ou sermão profético. Então, aqui, em falando com os mártires, Jesus como que explica, complementa o que lá ficou registrado no Evangelho de Mateus. Muito marcado por simbolismos, por metáforas. Jesus aqui, ele nos auxilia a decodificar um pouco mais do que ele ali pintou em panorama para nós, para que entendêssemos o que nos espera, os desafios que estariam associados a esse processo, bem como para estarmos conscientes quanto o que fazer para passarmos de maneira triunfante, não segundo os padrões de triunfo do mundo, mas segundo os padrões de triunfo do Cristo, passarmos triunfantes por tempos tormentosos como esse, ou como esses que agora vivemos. Então ele vem falando sobre isso, ele vem descortinando qual seria o trabalho ao longo dos séculos de todos os servidores do Evangelho. Aqueles desencarnavam ali, digamos, colocando os primeiros tijolos da grande edificação espiritual do seu reino no mundo. Mas muitos daqueles voltariam mais tarde para darem prosseguimento
ao compromisso que assumiram com o Cristo de Deus. Então ele vai desdobrando, apresentando o que seria esse programa, esse projeto de muitos séculos. E então ele chega à culminância desse discurso, falando das convulsões, das lutas, das dores, dos processos ásperos que caracterizariam esses momentos. E isso temos visto, isso temos presenciado, isso se nos patenteia todos os dias, nos noticiários, nas notícias que nos chegam, com aqueles com os quais conversamos, as dores graçando nos corações, angústias, aflições, desesperos, isso temos visto. Mas, depois disso, ele fala do porvir. Ele nutre-nos os corações com a esperança acerca do porvir. Por isso, o símbolo do qual ele se serve, falando que essas seriam as dores do parto, que ouviríamos falar de rumores de guerras, de lutas, de divisões e tudo mais, mas que isto não seria o fim. O fim seria quando o seu evangelho estivesse difundido por todo mundo. Em outras palavras, quando o seu evangelho tiver encontrado guarida, acolhimento em cada coração, na forma dos princípios universais que ali estão propostos. Então ele fala das convulsões, das dores do parto, mas fala também da criança nascente, da alegria que vem depois, que faz-nos logo esquecer quais foram as dores do parto, uma vez tendo nascido a criança, uma vez tendo alcançado o que esse processo todo prepara, mal nos lembraremos do que foram as lutas. Tal a dimensão de alegria que essa vitória sobre nós mesmos, que essa renovação ou essa reforma de nós mesmos, conforme o modelo que é Jesus, há de nos trazer. As dores do parto serão simples traços de dias um pouco mais sombrios, mas que praticamente serão diluídos ou esquecidos ante o sol de imensa luz que Jesus há de acender sobre a nossa vida e sobre a humanidade inteira. Então ele encerra o seu discurso falando mais ou menos sobre isso, fazendo uma espécie de síntese. Ele diz: trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. Então nós temos aqui o divino carpinteiro, o sublime arquiteto deste planeta e deste projeto de educação que há muito ele coordena neste mundo. Temos ele falando de uma espécie de reforma. Algumas coisas precisarão ruir. Alguns cômodos serão transformados, algumas paredes, algumas fundações serão renovadas. Algo desse material de outrora, que constituía o edifício da sociedade de ontem, ou de uma sociedade antes desses novos tempos, algo desse material poderá ser reaproveitado, mas muito dele não. Jesus está aqui, portanto, falando de uma reforma que, claro, passa fundamentalmente pelo indivíduo. Quantas coisas dentro de nós precisarão ruir, quantos castelos de ilusão, quantas muralhas de orgulho, quantas cavernas de egoísmo precisarão vir abaixo para que possamos, então, sobre tudo isso, edificar o novo edifício do seu reino. Mas isso há de ocorrer também a nível de sociedade, a nível de humanidade como um todo, que é mais ou menos o que foi lembrado aqui pela deusa, quando fala sobre aquele momento em que Jesus e os discípulos, estando diante do templo, ele diria: não restará pedra sobre pedra. Mas, ao mesmo tempo que fala da ruína daquele templo, e ele não fala de templos materiais ali, ele fala da construção de um outro templo. Em 3 dias edificarei um novo templo. Então ele está falando fundamentalmente de uma reforma.
coisas ruirão, a poeira estará no ar, a confusão de coisas fora do lugar. É o que geralmente vemos numa simples reforma em nossas casas de natureza material, quanto mais no plano interior de um indivíduo, quanto mais quando pensamos em termos de sociedade. A renovação de estruturas há muito arraigadas, que precisarão ceder espaço para novas bases. É natural, portanto, que a poeira esteja no ar, as coisas fora do lugar. A angústia e a inquietação de não conseguirmos vislumbrar ainda o que será da nova edificação. Mas é preciso passar por tudo isso para chegarmos a esse novo templo, a esse novo edifício. Por isso ele conclama aqui aqueles que ao longo dos séculos estarão dispostos a trabalhar nessa reforma. E acrescenta: quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, então tudo isso é processo, mas depois disso virá algo melhor, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo. É isso que se entende, à luz da doutrina espírita, por fim do mundo, como Kardec tão lucidamente vai comentar no seu livro A Gênese, capítulo 17, capítulo 18. Ao se falar de fim do mundo no contexto do Evangelho, não se fala senão do fim de um ciclo, para a abertura de um novo, sobre novas bases. Consolidando, conclui ele, com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. Então, Jesus, aqui mais uma vez, aos mártires que desencarnavam, relembra a promessa do seu Consolador e diz mais, que o Consolador seria o grande elemento de liga, a argamassa a consolidar esse novo edifício, essa nova construção que estamos empreendendo há muito, mas que agora alcança um marco fundamental. O Espiritismo consolidaria esses progressos definitivos do homem espiritual, porque nos revela justamente essas leis que dizem respeito à vida espiritual, à vida cósmica, que é a destinação de todos nós, mas principalmente aquilo que diz respeito a nós próprios. Quantos espíritos ainda hoje passam uma existência inteira sem se considerarem como tais, do berço ao túmulo, caminhando como homens e mulheres do mundo, desconhecendo ou ignorando a sua cidadania espiritual, celeste. Como pensar em um novo ciclo evolutivo se não passarmos por uma nova compreensão primeiro sobre nós mesmos, o que somos, as potências que temos, aquelas que temos, mas que ainda não conhecemos e que temos a desenvolver? Tudo isso, ou sobre tudo isso, o Consolador vai nos falar, trazendo-nos, portanto, o material para que a reforma se efetue, atuando como esse elemento de liga, uma espécie de argamassa, que nos auxilia a buscar a melhor parte de tudo que já chegou à humanidade. Kardec, inclusive, nos impele, estudemos outras doutrinas, estudemos outras contribuições à luz da lucidez que o Espiritismo nos proporciona, e então veremos como o Espiritismo tem essa capacidade de agregar, de reunir os feixes, ou de reunir em feixes o que outrora estava esparso, como o próprio Espírito de verdade irá nos falar em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa fala de Jesus, ela nos chama a atenção por conta desse termo, dessa expressão que ele utiliza-se aqui ao final. Homem espiritual, consolidando os progressos definitivos do homem espiritual. E aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na significação do que seja esse homem espiritual e o trabalho para construirmos esse homem espiritual que há de sobrepujar o homem ou o ser humano material. Esse é um tema que não é estranho a nós espíritas. É um tema sobre o qual o próprio Allan Kardec vai falar em suas obras, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 941, no comentário que ele faz a essa questão, Kardec traz uma conceituação ali muito interessante.
entre homem carnal, ou homem material, e homem moral, que para nós aqui seria o correspondente desse homem espiritual sobre o qual Jesus falava. O apóstolo Paulo também já havia falado sobre o assunto lá atrás, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, Paulo traz esses mesmos conceitos, os espirituais e os carnais. O que seria essa ideia à luz do que o Espiritismo nos esclarece? O que é esse homem espiritual que precisa ser edificado, que precisa ser construído, conforme Jesus aqui nos falou? E, basicamente, o que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita é que o espírito da matéria se serve, e quanto mais está próximo do início do seu processo evolutivo, recorrendo à matéria nessa sua jornada, mais ele se identifica com a matéria, mais a ela se apega, às paixões, às sensações a ela atreladas. Mas a finalidade da evolução é justamente fazer com que o espírito, servindo-se da matéria, dela consiga cada vez mais prescindir. A tal ponto que quanto mais evoluído o espírito, menos frequentemente ele precisa encarnar. Até que chegue a um certo patamar em que a matéria não mais lhe será necessária, embora possa vir até ela a título de missão, como foi o caso de Jesus. Mas isso é o que Kardec tantas vezes vai trabalhar conosco. O espírito vai se desmaterializando. Mesmo estando na matéria, cada vez mais ele se identifica, se vê, se enxerga, caminha como espírito. E cada vez menos dá à matéria tudo o que antes dava. Toda a sua preocupação, toda a sua busca de prazeres, de conquistas, de ornamentos que a vida na matéria lhe pode proporcionar. Então ele vai se desmaterializando. Não que despreze a matéria enquanto instrumento de progresso do espírito, mas aprende a construir com ela uma relação mais sã. E naturalmente que quanto mais desmaterializado ele está, mais diferente ou transformações viscerais profundas ocorrerão na sua relação com a matéria e com tudo aquilo que lhe cerca na vida material. E é aqui que está o X da questão. O trabalho fundamental que compete a esses tempos que vivemos, que o Espiritismo vem secundar, é fazer com que, enfim, nos espíritos que aqui evoluímos neste planeta, o homem espiritual possa passar a preponderar sobre o homem material. O espírito, estando na matéria, mesmo estando na matéria, não se deixe de ver como espírito que é, sabendo servir-se da matéria com mais coerência, com mais lucidez, com mais consciência. Esse é o trabalho que nos compete. Porque a fala de Jesus a respeito daquelas convulsões que marcariam os tempos que ora vivemos e a necessidade de edificação desse homem espiritual, nos faz recordar uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Luz na Escola, que é uma coletânea das mensagens recebidas pelo Chico quando esteve lá na Escola Jesus Cristo, em Campos dos Goitacazes, escola essa fundada por Clóvis Tavares, grande amigo de Chico Xavier. E o Emmanuel tem uma mensagem que se encontra no capítulo 14 desse livro, chamada Nos Tempos Tormentosos, em que, por óbvio, como o título já nos diz, ele vai falar desses tempos tormentosos que vivemos, os quadros angustiosos que caracterizam o mundo de hoje, mas, ao mesmo tempo, ele vai nos ajudar a entender a raiz disso, as causas por detrás disso, em outras palavras, quais são os desafios da atualidade, e também ele vai nos apresentar qual a saída para isso, à luz do Espiritismo e à luz do Evangelho. E para trazer essa explicação sobre esses tempos tormentosos, quais são de fato os maiores desafios e as raízes das nossas quedas e das nossas aflições, ele vai servir-se desse conceito. Ele vai colocar em paralelo o homem espiritual e o homem físico, que seria o correspondente lá do que Allan Kardec fala em O Livro dos Espíritos, o homem carnal, o homem físico, o homem espiritual, o homem moral. Então, Emmanuel ele vai
fazer uma comparação dessas naturezas, digamos, que convivem em nós. Porque, lembrando a própria definição que Kardec traz de homem ou de ser humano, como um ser tríplice: espírito, matéria e o elemento que faz a interligação. Quanto mais aquém na jornada evolutiva, mais se identifica esse ser com o elemento material, dando a ele tudo, cogitando somente de prazeres e sensações associadas ao elemento material. Agora, quanto mais progride, quanto mais alarga os horizontes de compreensão acerca de si, da vida, da lei divina, mais o elemento espiritual passa a preponderar sobre o elemento material. E isso, gente, modifica tudo na trajetória do ser. Porque a sua relação com tudo que está ao seu redor, ou com tudo aquilo que lhe acontece, depende do balanço interno que ele traz entre natureza material e natureza espiritual. Porque quanto mais ele pende para a matéria, mais a matéria tem sobre ele ascendência. Então, mais difíceis são de resistir às tentações, mais a enfermidade o impacta de maneira profunda, porque ele não consegue ver algo além daquilo, não consegue sequer identificar as raízes daquilo. Mais o seu pensamento está voltado para o que diga respeito à matéria, e ele pouco cogita sobre as coisas que dizem respeito ao espírito. Ao passo que, à medida que a natureza espiritual começa a preponderar, e esse é o grande trabalho do Evangelho e do Espiritismo enquanto Evangelho é redivivo, a sua relação com a dor vai mudando, a sua relação com as tentações, a sua relação com a matéria como um todo. O próprio Emmanuel, por exemplo, fazendo um parênteses aqui, antes de entrarmos na mensagem, no livro Consolador, capítulo, ou melhor, questão de número 97, perguntam a ele sobre a questão da saúde aqui na matéria. Já que as enfermidades são eminentemente espirituais, a raiz delas, a gente deve recorrer aos auxílios da medicina terrestre? Emmanuel diz que sim, né, que por muito tempo ainda nós não poderemos prescindir desses auxílios, mas que, ele acrescenta, quando o homem espiritual dominar o homem físico, então os elementos medicamentosos estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. O que Emmanuel está falando? No dia que a nossa natureza espiritual estiver preponderando sobre a material, e isso naturalmente vai impactar no próprio corpo, André Luiz explica muito bem essa inter-relação no livro Evolução em Dois Mundos. Quando o espírito progride, um instrumento progride com ele. Os impactos no instrumento serão de outra natureza, a depender do teor de sentimentos e de pensamentos. O que Emmanuel está dizendo? Que à medida que a natureza espiritual preponderar sobre a material, à medida que o homem espiritual for sendo edificado, substituindo o homem físico, o ser humano que se identifica só com a matéria, nós vamos cada vez menos precisar de recursos ou elementos medicamentosos de natureza material. Porque então os recursos psíquicos estarão guindados à posição de principais fatores de saúde. Veja como essa edificação do homem espiritual vai renovar por completo a nossa relação com as enfermidades, com o próprio corpo. Da mesma forma com a dor. Se ao homem material a dor chega ou visita como quem o sufoca, como quem o esmaga, ao homem espiritual ele consegue sobrepor-se a ela, porque vê além dela. Não se detém nos estreitos horizontes daquilo que toca, daquilo que enxerga, consegue ver além e, portanto, não lhe falta esperança, não lhe falta compreensão, não lhe falta fortaleza para sobrepor-se a ela. As tentações ao homem material parecem, por vezes, quase irresistíveis, nunca o serão, mas parecem, às vezes, quase irresistíveis. Mas ao homem espiritual, não. Porque o espírito passa a dominar, a conhecer-se, governando-se, portanto, e então ele se torna muito mais imune, muito mais indene a quaisquer tentações. Mesmo a morte será vista de outra maneira. Não será mais enxergada como essa esfinge, um salto na treva ou na sombra, será entendida pura e simplesmente como uma servidora da vida, como processo renovador necessário à jornada de todo espírito. Por isso, em definindo o homem moral, Kardec dirá, não teme a morte.
ao passo que o homem material ainda a vê como essa esfinge, como algo que teme. Então, nesta mensagem que mencionávamos, nos tempos tormentosos, Emmanuel nos diz que na atualidade tormentosa do mundo, o homem espiritual confere os seus valores mesquinhos para compreender a extensão de seus desequilíbrios. Em outras palavras, o que Emmanuel está dizendo? Que nós estamos vivendo um momento agora em que nós finalmente estamos entendendo que nós precisamos parar e ver, analisar o que de fato nós conquistamos. Porque ele acrescenta na frase seguinte: o homem físico galgou culminâncias. E a civilização atesta isso. As possibilidades que hoje temos de transmissão, de comunicação, de deslocamento, do íntimo dos mares e oceanos à estratosfera, e mesmo além dela, o homem tem viajado, tem se aprofundado, tem pesquisado. O progresso das ciências, diz Emmanuel, é vasto. Das ciências jurídicas, as físicas, as biológicas, embora especialmente no campo das biológicas, a realidade do espírito tenha muito a esclarecer ainda. Mas, diz ele, as ciências progrediram imensamente e, juntamente com elas, as tecnologias, as possibilidades, as facilidades, os recursos. Diz ele, esse homem físico, portanto, que galgou culminâncias, elevou-se a uma posição de soberano das vastas possibilidades da vida material, da vida física. E vive nessa condição como soberano na sua vida nababesca, é esse o termo de que Emmanuel se serve, nababo, com as suas extravagâncias, esse homem vive dentro do seu castelo de riquezas transitórias. Ataviada a essa civilização do século XX, século XXI, com muitos falsos ornamentos e com uma sabedoria aparente, que julga-se muitas vezes imensamente sábia, mas que está longe ainda da sabedoria real. Mas essa é a característica da civilização odierna, da civilização de nossos tempos. Diz Emmanuel, nababo, como um rei de outrora, o ser humano vive com as suas extravagâncias nesse castelo que construiu para si. Castelo de riquezas transitórias. No entanto, acrescenta ele, este mesmo homem padece de uma esmagadora fome de paz, de uma dolorosa sede de amor, tendo desvirtuado a mensagem, a lição genuína daquele Cordeiro de Deus que nos ensinou o verdadeiro caminho. Então, é isso que Emmanuel quis apresentar para nós enquanto quadro dos dias atuais, desses tempos tormentosos. É o homem espiritual que enfim começa a despertar e a se indagar. Tudo que eu construí até aqui, em termos de edificações de natureza exterior, ou tudo que tenho perseguido, o que tem de fato me ofertado? Tem podido saciar o que internamente, no mais íntimo, no fundo, busco, procuro? É isso que ele está falando. Então ele acrescenta, desse esquecimento das lições de Jesus, desse ouvido criminoso de nossas almas, ou seja, o esquecimento de nós próprios, enquanto almas, espíritos que somos, disso deriva o quadro angustioso dos nossos tempos atuais, em que muitas criaturas mais parecem, diz Emmanuel, homens fantasmas, de ambição e de ódio, de egoísmo e de dor. Como ele diria em outra mensagem sua, não nos esqueçamos de que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Porque desse ouvido criminoso, no sentido de esquecimento de si próprios, do que de fato são, o que de fato precisam construir, desse desprezo voluntário ao que o Senhor da vida nos trouxe, disso tem derivado o quadro angustioso do homem físico na atualidade do mundo. Mas é então, acrescenta Emmanuel, que o Espiritismo vem
ou é chamado a cumprir a sua missão de consolador prometido, ajudando-nos a despertar, a entender o que de fato nos espera e o que nos está proposto. E, no final da mensagem, ele dirá: os verdadeiros discípulos de Jesus, os humildes discípulos do Mestre, trabalharão, devotados e amorosos pela edificação do homem espiritual, para que este se dignifique, se eleve, se redima, se ilumine, se salve com o Evangelho, socorrendo então o homem físico mergulhado nas sombras de conhecimentos que se tornaram mesquinhos, porque ainda a serviço do egoísmo, da morte, da destruição. Esse é o momento-chave que vivemos e o papel do Espiritismo fundamental, papel esse que lhe foi delegado quando da promessa do Consolador. Fazer com que o homem espiritual não só pare para refletir, mas entenda o que lhe cabe, o que lhe espera, o que de fato lhe pode saciar, para que ele então resgate o homem físico e, avançando agora no patamar espiritual, tanto quanto tem avançado no patamar físico, possa preparar esses novos tempos dos quais estamos todos ansiosos. Essa a tarefa, o trabalho que nos compete. Isso que o Espiritismo tem nos auxiliado a edificar, a construir. Porque, mais uma vez, em renovando isso, em mudando o teor, digamos assim, o balanço dessas naturezas dentro de nós, em fazendo com que o Espírito, enfim, empodere, nós estaremos mudando a nossa relação com tudo o que nos cerca. Da saúde ou da enfermidade, à morte, à dor, às posses que aqui temos, à própria relação com o corpo, com o prazer, tudo se renovará para patamares, para planos de mais lucidez e equilíbrio, à medida que o homem espiritual passar a preponderar. Por isso, indo à definição que o próprio Kardec traz lá na questão de número 941, de O Livro dos Espíritos, ele assim fala, primeiro a respeito do homem carnal, que é a condição em que muitos dos encarnados na Terra ainda se encontram, e por isso tanta aflição, tanta angústia. Ele diz, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem no mundo penas e gozos materiais. Então, o homem carnal, ele tem dificuldade ainda de sentir. Lhe falta ainda uma sensibilidade para gozos que não digam respeito à matéria. Ele ainda não conseguiu entender, por exemplo, que o gozo de servir é imensamente maior do que o gozo proporcionado pelo sexo, por alguns instantes de prazer. Ele ainda não conseguiu entender que o gozo que aquele que ama usufrui a todo tempo é imensamente maior e mais perene do que o gozo de algumas posses a mais que ele pôde ajuntar. Para ele, gozos e penas, por enquanto, são só de natureza material. Por isso, Kardec continua dizendo, sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente angustiada, preocupada pelas vicissitudes da vida, vive num estado de tortura e ansiedade perpétuas. Por que tantos desafios nesse quesito nos tempos modernos? Senão por conta disso. Pela falta de desprendimento, de uma falta de um desprendimento maior a tudo que diga respeito à matéria, das vaidades, às ilusões, as expectativas de aplauso, reconhecimento e triunfo, tudo isso está por trás das tantas ansiedades, das tantas aflições, tormentos voluntários que ainda cultivamos. A morte, diz Kardec, o assusta, porque ele duvida do futuro e porque teme ter de deixar todas as suas afeições e esperanças. Este é o homem carnal. Mas vem então o homem moral, ou o homem espiritual, produto do ser trabalhado pelo Evangelho do Cristo, iluminado, bafejado pelo conhecimento espírita. Porque esse é o caminho mais
legítimo de fazer preponderar em nós a natureza espiritual sobre a natureza material. Recordo-me da questão 912 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o melhor meio de fazer com que a natureza espiritual prepondere sobre a material? Dirão os espíritos: simplesmente praticando a abnegação. Aquele que se entrega em serviço, que se esquece para servir, amando, compreendendo, despojando-se de todas essas ilusões, é aquele que mais então avança na construção, na edificação desse homem espiritual, porque no fundo segue aquilo que Jesus há 2000 anos havia proposto. Ao definir, portanto, o homem moral, que é esse produto, esse resultado do coração que se entrega para ser trabalhado pelo Cristo e pelas luzes do Consolador, ele assim o define: por colocar-se acima das necessidades fictícias, ilusórias, estabelecidas pelas paixões, ele tem já no mundo, desde já, gozos que o homem material desconhece. Então, um Chico Xavier descobriu ali alegrias, fontes de gozo que muitos dos encarnados ainda não descobriram, mas hão de descobrir. E a própria vida do Chico é o convite maior para que o façam. Como alguém pode ser assim tão feliz, transmitir tanta plenitude e satisfação, se não conta com os recursos que eu tenho buscado tão desesperadamente? Se não é assim exaltado no mundo, se não conta com poder, com privilégios, tampouco com fortunas, como pode ser alguém assim tão feliz? De que natureza é essa fonte de gozos que o fazem assim tão feliz? É isso. Porque ele descobriu outros gozos. Diz ainda Allan Kardec: a moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade mais constantes. Uma calma e uma serenidade mais permanentes, porque sua vida e as suas preocupações não estão agora tão associadas à impermanência do mundo. Não constrói ele mais sobre as bases tão frágeis, movediças, a areia movediça, da qual nos fala Jesus no seu Evangelho. Constrói ele sobre a rocha, e o que é construído sobre a rocha é sólido, é perene. Valores do Espírito, calma e serenidade. E conclui ele a sua definição do homem moral, do homem espiritual que nos compete edificar. Ditoso pelo bem que faz, para ele não há decepções. Olha só, não há decepções para aquele que descobriu que a fonte mais legítima e sempre ao nosso alcance de felicidade é o bem que possamos fazer, é o amor que possamos ofertar. Quem descobriu isso, notou que tem agora em mãos, ao alcance de sua vida e do seu coração, uma fonte que nunca cessa. Quem ainda vive a projetar as suas fontes de felicidade lá fora, está sempre no risco de perdê-las, delas se esgotarem, delas faltarem. Então, ditoso pelo bem que faz, para ele não há decepção. E as contrariedades passam por sua alma sem deixarem qualquer impressão dolorosa. Eis a definição do momento chave de transição que vivemos, que não é propriamente do planeta, é dos seres que habitam o planeta. De homens carnais, materiais, que temos sido há tantas encarnações, somos, enfim, chamados a caminhar no mundo como espíritos, não somente informados da realidade espiritual, mas vivendo como tal, como espíritos que somos. Por isso dizia Paulo: se viveis em espírito, andai também em espírito. Por isso também diria ele, já compreendendo há muito tempo essa conceituação que hoje o Espiritismo não explica de maneira tão clara: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. Aquele que vive segundo a carne, da carne ceifará, colherá corrupção. Ou seja, verá desintegrar em suas mãos, ou pelo tempo, pela ação do tempo, tudo aquilo que considerava o que de mais valioso poderia possuir. Então, quem viver segundo a carne, da carne ceifará corrupção, desintegração. Mas quem viver conforme o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, vida abundante. Eis o programa que nos está estabelecido e não há outro caminho. Os conhecimentos aclaram o horizonte,
mas cabe a cada um de nós caminhar, consolidando por esse esforço de serviço no espírito de abnegação, esse homem espiritual que renovará por completo a sua relação com tudo que o cerca, sabendo bem servir-se das coisas sem tornar-se delas cativo, sabendo que passa pelo mundo, mas de olhos voltados em espírito para a eternidade que o conclama mais além. Sabendo que por ora é brasileiro, americano, tem esse ou aquele passaporte, esta ou aquela cidadania, mas que no fundo trabalha por adquirir o passaporte que lhe há de permitir planar e viajar pelo universo ilimitado, que é efetivamente a nossa casa em Deus e com Deus. Por isso, encerramos com a fala do apóstolo Paulo, como diz: não temos efetivamente aqui cidade permanente. Trabalhamos por uma futura, mas quem estando aqui, saibamos também construir essa realidade nova que esperamos, a começar por nós, para que possamos trazer ao mundo esses tempos transformados, essa sociedade renovada que todos nós esperamos. Que Jesus a todos nos abençoe, a todos vocês, muita luz e muita paz.